Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de circuito de filmes para você, trazendo aprendizados da psicologia, coach, a visão do filme que eu trago essa semana. Já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E falar de filme é algo que todo mundo gosta, e eu peguei a ideia do filme para que, através desse elemento, a gente possa fazer uma análise, trazer um pouco da visão da psicologia, quais são os pontos do filme, né, que a gente pode fazer isso. E o filme de hoje é o outro lado dos trilhos. Esse filme, né, deixar claro aqui que a ideia, a intenção não é enfatizar uma religião, né, porque no filme ele tem uma ideia onde uma determinada religião pode dar base ao que acontece no filme. Mas eu quero já de antemão deixar claro que a ideia não é enfatizar essa parte da religião, do lado espiritual aí, tá? A ideia é pegar todo o processo, o mecanismo do filme, como acontece, e trazer à luz da psicologia, do coach, enfim, né, do autoconhecimento para vocês. E baseado nisso, né, eu fiz a leitura e vou trazer para vocês os aprendizados, né, que eu tive e tiro do filme. Mas é importante eu enfatizar essa parte para que você não entenda. Às vezes, quando se fala de autoconhecimento, a gente precisa abstrair algumas coisas, né, deixar de lado, para que a gente veja o mais importante daquela situação, do filme, o que seja. Então, às vezes, a gente acaba se prendendo, né, em alguns detalhes e acaba perdendo um conhecimento maior. Então, eu te peço a você que você consiga abstrair isso. E pelo fato de estar trazendo aqui, não quer dizer que eu acredito ou deixo de acreditar. Eu aproveitei o melhor do filme e vou trazer para vocês. Então, o Outro Lado dos Trilhos é um filme de 2008. É um filme de 1 hora e 32 minutos. É um drama, fantasia, suspense, né? Tem um romance aí também. Fê, seja bem-vinda. Então, dentro desse filme existe o personagem principal, onde mostra dentro desse filme que é um rapaz que está sempre trabalhando no mesmo lugar, na mesma rotina, voltando para casa, indo para, voltando, indo para o trabalho, aquela rotina de sempre. A gente acaba não entendendo muito a princípio. A gente vai entender o fechamento do filme lá no final. Você vai entender o que de fato está acontecendo. Mas o que é mais importante a gente pegar desse filme? Quando acontece alguma coisa, um fato que é um trauma, né? Nesse caso desse personagem principal, o ponto principal, ele perdeu uma namorada. A partir desse fato, a vida dele parou no tempo. Então, mesmo trabalho, as mesmas coisas, porque ele teve uma tristeza muito grande e até aquele momento ali ele não se recuperou. Então, trazendo um pouco para nosso dia a dia, tem fatos que você fica ali remoendo, ressentido, magoado, e você acaba não saindo daquela situação. Você vive aquilo, já passou 5 anos, 10 anos, só que você fica ali nesse processo de o presente está passando, você poderia fazer mais, ter uma performance melhor no presente, só que você não faz porque a sua mente ela vai para o passado. Então, sempre quando eu digo em relação a tempo, né, tanto futuro como passado, né, se você está muito tempo no passado, reviver no passado, você está no processo de depressão. Se você está revivendo, você está no processo, você está olhando para o futuro, vivendo esse futuro, né, constantemente, em boa parte do seu tempo, você está no processo de ansiedade. Então, qual é o melhor tempo para você viver? É o presente.
Então, e aí a pergunta, como é que você consegue fazer isso, né? Vivenciar mais o presente. Uma coisa muito simples que as pessoas de forma geral esquecem é de respirar, parar e respirar, né? Fazer uma breve respiração ali de uns 5 minutos já facilita você voltar para o presente. E voltando à questão do filme, foi um acidente trágico com essa namorada. Então, desde então, esse personagem principal ele fica desgostoso da vida. Ele realmente acaba vivendo por viver. Ele fica preso a esse amor, fica preso a essa situação. Para ele, tanto faz como tanto fez, está vivendo ou não está vivendo. Então, essa é a sensação que esse personagem ele acaba passando, e isso já durante o filme ali já se passaram 10 anos do ocorrido. Então ele vive, ele trabalha em uma pizzaria, aí teoricamente a gente vai, eu não vou falar o final do filme, né, dar esse spoiler aí para você não deixar de assistir o filme, mas a pizzaria estava muito vazia, não existia muito movimento. Teve um rapaz, já seja bem-vindo, um colega também de 10 anos atrás, ele vem e tira ele um pouco dessa rotina, e por sua vez o colega dele também está no mesmo processo de estar preso a algumas coisas, só que esse colega dele, ele está mais avançado, ele consegue sair mais dessa rotina do que ele, né? E depois vocês vão entender, né, lá no final do filme, o que de fato a verdadeira mensagem do filme. Mas eu quero enfatizar aqui essa questão, o quanto uma pessoa pode vivenciar uma situação, ficar preso àquela situação e a vida dela parar, literalmente. Parar. Então, baseado nisso, a gente precisa estar muito atento ao autoconhecimento, à questão da inteligência emocional, para que a gente possa gerir as nossas emoções, que num fato como esse do passado, qual um dos processos que a gente pode fazer? Fazer ressignificar ou reprogramar esses fatos. Qual é a base desses fatos? Não importa o fato que acontece, porque é só 10%. A forma como eu ajo perante a situação é 90%. E aí se eu pergunto para você que está assistindo essa live, o que é que pesa mais, os 10% ou 90%? 90% é a maior parte dentro desse processo aí. Então os 90% vai mudar a história perante essa situação, a forma, a interpretação, o significado. Aí eu vou dar um exemplo bem simples. Tem dois amigos em um carro, aí esse carro tem um acidente com esse carro, e esses dois sobrevivem a esse acidente. Um deles sai do carro e fala assim: meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar vivendo, né? De ter uma nova oportunidade de viver e poder aproveitar melhor a vida. O outro sai reclamando, falando, olha para o carro, olha para o prejuízo do carro, e aí fala assim: que vida miserável, que essas coisas só acontecem comigo. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer aqui? O fato é o mesmo, houve um acidente de carro, onde uma pessoa teve uma perspectiva e o outro teve uma outra, né? Um positivo e outro negativo. Então, nunca se, de fato, fala do fato em si, fala do meu significado, do meu olhar, da minha interpretação sobre o fato. Então, voltando à questão do filme, é a mesma coisa, né? Aconteceu algo, depois de 10 anos, a pessoa está vivendo o mesmo sentimento.
aquela memória ela não sai, ele consegue reviver aquilo, mesmo passando 10 anos depois, mas ele revive como se tivesse acontecendo naquele dia específico. Todos os sentimentos, atitudes, mentalidade, comportamento, tudo como se estivesse acontecendo, porque a mente é atemporal. A mente ela não sabe a diferença do que é real, do que é imaginário, do que é pensado. Então, dentro desse processo, é preciso a gente estar atento a como essa mente processa, né? E qual é a ideia? É você criar novas memórias para essa memória aqui que é mais antiga, que é ruim. Com as novas memórias, essa memória ela vai ficando um pouco mais, ela perde a força, né? Dentro de um processo de coaching, uma terapia, você aprende a fazer isso, essas novas, criar essas novas memórias para sua mente, para que de fato você possa viver melhor o presente. E se a gente for analisar um pouquinho mais, esse rapaz ele estava em um processo de depressão aí muito prolongado, né? Foram 10 anos após a morte da namorada, e dentro desse processo ele precisa superar. E qual é um dos pontos que ele pode ou usou para superar? É sair da rotina que ele está tendo. A questão de amizades, né? Conversar mais com amigos, se permitir conhecer, ter novas oportunidades, já que, né, foi a questão da ex-namorada, ele dá nova oportunidade para ele e poder realmente ter essa chance de viver coisas novas, ter novos objetivos, né? No caso, ele poderia sair, né, do trabalho que está ali e visualizar outras perspectivas em termos de trabalho, né? Isso poderia fazer ele melhorar em termos de processo emocional. E aí, o filme ele vai discorrendo diante desse cenário aí, tá? Mas eu queria enfatizar isso, né? O quanto é importante a gente ficar atento a esses processos que acontecem, que são traumáticos, e pode acontecer que a pessoa ficar em um processo de luto por 10 anos, 5 anos, pode, mas não é isso é disfuncional. Em termos práticos, não tem, de fato não é algo que de fato contribua para a pessoa. Ela está perdendo tempo porque ela está parado ali naquele fato. Então é preciso desprender, desapegar desse fato e seguir a vida dela. Então tem gente que tem muita facilidade de se apegar, se ressentir nesses fatos do passado. Ela vai colecionando fatos do passado, e isso vai criando uma carga emocional muito grande. O que pode causar ao decorrer da história dela? Um câncer, né? Se for uma questão de mágoa, ressentimento. Então, o que é o câncer? Em outras palavras, trazendo a conexão do emocional e a parte do físico, da doença. É justamente uma pessoa que está colecionando a questão da mágoa, ressentimento ali no corpo. E aí vira um câncer nessa pessoa. Uma gastrite nervosa. Então, no estômago, no intestino, essa questão é processar as emoções no intestino, né? Então, dentro desse processo, uma gastrite nervosa, tudo aquilo que eu não coloquei para fora, eu vou engolindo, e aquilo
né, ele vai gritar, essa emoção não colocada para fora vai gritar como? Com essa questão de uma gastrite, uma úlcera, e aí você nem sabe disso. E aí o que? A não expressão das emoções leva a pessoa a adoecer. Vou repetir de novo. A não expressão das emoções leva ao adoecimento da pessoa. Então procure canalizar, expressar. Até alegria, até amor preso faz mal. Fazendo a ponte com esse filme, vale a pena você assistir esse filme com essa ótica, né? O quanto uma pessoa pode ser afetada, ela pode ficar presa no tempo em um fato que aconteceu no passado e deixar de viver literalmente, né? Ali está só o corpo, ela está fazendo ali as coisas, indo para o trabalho de forma, né, automática, mas de fato não está vivendo. Então, para que não chegue a esse ponto, né, a gente precisa estar atento, buscando autoconhecimento. Você pode assistir o filme nessa linha, tá? Mas no final do filme você tem algumas surpresas do que realmente é o filme, tá? Então é um filme que está no YouTube, se você procurar você vai achar, né, o outro lado dos trilhos. E como eu falei no início da live, se você tem alguma questão em relação à religião, né, você vai entender ali o que eu quero dizer. Abstrai essa parte da questão da religião, da sua crença em relação à religião, e fique mais com a mensagem e com toda essa fala que eu falei aqui, para que você possa seguir e entender dessa forma que eu falei, tá? Essa é a mensagem dessa noite, que você possa de fato trazer sentido, né? Que isso aqui tenha feito sentido para você, e que você possa de fato ter esse olhar e possa atuar de forma diferente e aprender que eu não posso ficar preso a fatos que aconteceram no passado. Se é a questão de ir até uma pessoa que você ama, pai, mãe, que fez alguma coisa, libere o perdão e siga a sua vida. O perdão nunca é para outra pessoa, sempre é um efeito para você, tá? E mais do que o perdão para o outro, o perdão para si também é muito importante, porque às vezes a gente erra e você mesmo se critica por ter errado. Você fica ali massacrando você mesmo por ter errado. E aí você também está no mesmo processo, está preso em uma situação. Então, perdoe o outro e perdoe a si. São esses dois movimentos que precisa quando se trata de passado, do tempo passado. Passou, você não tem mais o que fazer. É hoje para frente. Aí sim, você tem muita coisa para fazer ainda, tá? Forte abraço, fica com Deus. Até a próxima.